da presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vou abrir mão da leitura da ata da sessão anterior. Por se tratar de uma sessão remota, nós precisamos ganhar tempo aqui, temos muitas matérias a serem deliberadas. Eu já aproveito e peço a autorização dos pares para que uma matéria que foi emendada em plenário, se trata do ProGoiás, ela possa ser incluída na sessão de hoje. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Então, aprovada a inclusão dessa matéria. Nós vamos começar, senhores, com o processo 2280. Deputado Alisson Lima dispõe sobre a implementação provisória para transporte complementar ao transporte público da região metropolitana de Goiânia, com auxílio das vans escolares e do turismo, como medida de urgência para evitar a propagação do Covid-19. Relator foi o deputado Henrique Arantes. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, eu vou colocar, então, o processo que, na abertura, eu pedi autorização de Vossas Excelências. O processo que dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Complementar Federal, número 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, estabelece procedimentos para a operacionalização dos referidos benefícios. Objetiva: substituir os atuais programas Fomentar e Produzir, criando o ProGoiás, emendado em plenário pelos deputados Zé Carapô, Vinícius Cerqueira, Caio Salim e delegada Adriana Acorce. O relator escolhido, na ocasião, foi o deputado Álvaro Guimarães. O relatório é pela rejeição das emendas em plenário. Colocado mais uma vez em discussão, pediram vistas Leda Borges, Vinícius Cerqueira, Hélio de Souza, Carlos Cabral, Thales Barreto, Major Araújo, Hamilton Filho. Isso no dia 16 de dezembro do ano passado. Apresentou voto em separado apenas o deputado Vinícius Cerqueira. Pedido de vista solicitado na ocasião pelo líder do governo, em seu voto separado, é pela aprovação do relatório inicial e rejeição do voto em separado apresentado pelo deputado Vinícius Cerqueira. Esse é o histórico desse processo. Eu coloco em discussão. Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu quero pedir a compreensão de todos e pedir o apoio a este projeto. É um projeto, deputado Vinícius, deputado Álvaro, deputado Charles Bento, deputado Jefferson, deputado Virmondes, deputado Henrique Arantes, Álvaro Guimarães, deputada Leda, doutor Hélio, Major Araújo. É um projeto que foi amplamente debatido com o segmento organizado. É um projeto que nós estamos apresentando um substitutivo, construindo, juntamente com o nosso presidente Elissauer, que está aqui no plenário, nós construímos um projeto para que tenham uma melhor condição os empresários do nosso Estado. Então, gostaria de pedir o apoio a todos. Posso aqui explicar o projeto, é substitutivo. Ele está, hoje, nós estamos com 15% no produzir, no fomentar, no projeto que nós estamos apresentando, onde retira a burocracia, facilita a vida do empresário, do industrial, agiliza a concessão do benefício, podendo este chegar até mesmo 6% em algumas regiões, entre Norte e Nordeste, que nós sabemos
a dificuldade que tem. Então, quero pedir, por gentileza, o voto de todos. É um projeto que nós estamos pensando nesse momento de pandemia e também posterior a este, que o nosso estado de Goiás seja atrativo para os industriais, para os empresários. Então, mais uma vez, é um projeto que trabalhou o consenso, a união. Quero parabenizar aqui a todos os segmentos empresariais, parabenizar o nosso presidente Lissauer, parabenizar o governador Ronaldo Caiado, a secretária de Economia, enfim, todos que contribuíram para que esse projeto chegasse à casa de uma maneira com a aprovação da grande maioria dos empresários industriais do nosso estado. Parabéns a todos e também aos pares que vão votar essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, quem solicitou? Hélio Souza. Deputado Hélio, eu vou pedir aqui os deputados que quiserem discutir a matéria, o encaminhamento de voto, que se inscrevam aqui no chat. Então, em primeiro lugar, para discutir a matéria, deputado Virmondes Cruvinel, depois Vinícius Cerqueira. Eu vou inscrever o deputado Hélio aqui para encaminhamento de voto. Então, tem a palavra para a discussão da matéria, deputado Virmondes Cruvinel. Senhor presidente, boa tarde, amigos. Eu acredito que a principal ferramenta da política chama-se diálogo. E, principalmente, nós temos que pensar muito nesse processo de desenvolvimento do Estado até o pós-pandemia. Falando aí de indústrias, de empresas, de fortalecer a economia, e essa preocupação existe. Eu fico feliz, conversei com alguns representantes sobre o setor produtivo e vi que houve, sim, diálogo e muito mais maturidade do que estava acontecendo anteriormente aí com relação a essa pauta. E com tranquilidade também, aqui no mandato, a gente tem pautado a nossa defesa também do empreendedorismo, e ouvi o presidente Lissauer também sobre essa questão, uma pessoa que eu faço questão sempre de consultar sobre projetos importantes, e quero deixar registrado aqui o meu voto favorável a essa matéria e com a compreensão de que nós podemos avançar também aí com diálogo e pensando no futuro Estado de Goiás. Não tem lado A ou B, nós estamos falando de desenvolvimento do Estado, mas que seja feito com critérios, com regras. Por isso eu resgato aqui também a importância e o compromisso da participação que a CPI teve. Não participei, mas coordenada pelo presidente Humberto Aidara, e todos os deputados merecem sim o meu respeito, não tem que ficar atacando CPI, não. É direito da Assembleia legislar e fiscalizar. Agora, é uma pauta que se avança e que merece o meu respeito, e com a garantia aqui de avaliar a legalidade da matéria, o meu voto é favorável. Para a discussão da matéria, deputado Vinícius Cerqueira. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Essa emenda apresentada por mim e por outros pares no plenário ainda o ano passado, ele tinha o cunho de dois aspectos, né? A presidência do conselho lá ser do secretário de Indústria e Comércio. Essa, para mim, já foi sanada devido que o próprio governador vai ser o presidente do conselho. Uma outra situação que aí eu faço um questionamento aqui ao Bruno, até para que possa explicitar, porque há já um lapso aí de 5 meses e teve algumas alterações no relatório, é a questão para onde essas empresas que porventura virão, existe um departamento, existe um regramento da Secretaria de Indústria e Comércio para você destinar, empresa onde nós precisamos mais para gerar emprego e renda é no Nordeste goiano, aqui na região metropolitana, é no Sul, é no Oeste do Estado, e o projeto tirava essa interlocução da Secretaria de Indústria e Comércio, deixando a carga apenas da Secretaria de Economia, porque nós precisamos ter esse respaldo para que essa construção, porque todo mundo só quer vir para a região metropolitana de Goiânia, porque já tem toda a sua malha viária, a sua infraestrutura. Uma parte é Vossa Excelência, deputado. Grande Vinícius, nós, evidentemente, eu disse, um trabalho com várias mãos, o nosso presidente Lissauer, sempre representando o Poder Legislativo nas reuniões, ficou definido que será um percentual. Aquelas empresas que tiverem por objetivo ir para o norte, para o nordeste goiano,
terão incentivos maiores. Aqueles que querem permanecer nos grandes polos terão incentivos menores. Mesmo assim, mais atrativo que o produzir, que o fomentar. Teve total apoio do Hilder, total apoio dos superintendentes da Secretaria de Indústria e Comércio e, de igual modo, da Secretaria de Economia. É um projeto que, no meu entender, vem contribuir e muito para o desenvolvimento durante a pandemia e pós a pandemia para as indústrias, para o empresário do nosso Estado. E também atrativo para novas empresas e indústrias. Então, perfeito. E é exatamente essa a preocupação nossa, e já isso tudo, eu vou manifestar aqui favorável à matéria, haja visto o relatório de Vossa Excelência já contempla minhas preocupações, então. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado ao líder do governo por todos os esclarecimentos. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade e quero me manifestar com voto favorável a essa matéria. Aquilo que o líder do governo manifestou, que realmente teve diálogo, nós podemos comprovar isso pela manifestação dos empresários com quem tivemos contato, em particular o nosso empresário-chefe aqui da cidade de Goianésia, um dos maiores empreendedores do Estado, Otávio Arte Siqueira Filho, e no entendimento dele, o que pode ser feito está no contexto do projeto, inclusive nos solicitou para que expressasse isso aos demais pares, que o empresariado, de uma maneira geral, está contemplada naquilo que foi possível nesse projeto. Portanto, eu manifesto o meu voto favorável ao projeto. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Deputados concordarem com a matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Quero agradecer aí as palavras do Germônio Cruvinel e, mais uma vez, rapidamente prestar conta aqui do resultado da CPI. O relatório final se encontra já no Ministério Público e duas leis que nós conseguimos aprovar na CPI com a presidência do deputado Álvaro Guimarães, apenas duas leis, deputado Vinícius. A partir desse ano, o Estado teve um incremento na sua receita de CMS de mais de 200 milhões de reais. Então, só por isso já teria valido a pena o trabalho que perdurou um ano aqui, e eu divido os louros desta conquista com todos os membros da CCJ e os membros do parlamento que apoiaram e aprovaram esses projetos. Processo, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Para te cumprimentar, deputado Humberto, eu estive esta semana passada com o empresário Alberto Borges da Caraburu, e na oportunidade nós falamos muito a respeito da CPI que foi presidida por nós e muito bem assessorada por demais deputados, tendo a sua relatoria. Ele disse que foi isso que aconteceu com ele, da ida dele lá na Assembleia, para poder discutir, para poder dar o seu depoimento. Ele acha que ele cresceu muito no sentido de ter mais conhecimento no que tange o Legislativo do Estado de Goiás, e falou maravilhas de todos os deputados. Eu agradeci em nome da Assembleia Legislativa e passo a Vossa Excelência, porque realmente essa CPI certamente vai ficar na história, porque foi uma CPI respeitada, bem orientada por Vossa Excelência, e eu penso que foi bem conduzida por nós também. Então, é isso que eu queria passar a Vossa Excelência. Cumprimento a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, fizeram com que nós pudéssemos realizar essa CPI na Assembleia Legislativa de Goiás. Exatamente isso, deputado Álvaro Guimarães. E foi na esteira da CPI que surgiu o projeto Pro Goiás, que nós acabamos de aprovar nesse momento. Tem a palavra o deputado Jefferson Rodrigues para devolução de matéria.
Boa tarde, presidente, Humberto Aidar, todos os nossos amigos, nobres pares e todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Assembleia. Estou devolvendo um projeto que eu fui relator com aprovação, o projeto de abertura de crédito especial, é justamente devido a serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias químicas. Isso aí é o custeio de 23 contratos que tem justamente a atenção para aqueles que realmente mais precisam. Está apresentado favorável. Obrigado. Obrigado, deputado. Processo 1988, de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre medida de alerta e prevenção acerca dos riscos decorrentes da queima do carvão vegetal. O relator foi o deputado Hamilton Filho. Parecer favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2136, deputado Júlio Pina, altera a Lei 19781, de 20 de julho de 2017, que institui a política de acessibilidade dos surdos nos serviços públicos do Estado de Goiás. Parecer favorável do deputado Hamilton Filho. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputado. Senhor presidente, vista, senhor presidente. Vista, deputada Leda Borges, do 2136, deputada. É isso? Isso. Então, vista a deputada Leda Borges, do processo 2136. Vista ao Álvaro. Justamente. Vista ao Álvaro também. Vista deputado Vinícius Cerqueira. Processo 2135, deputado Júlio Pina. Fica instituída a Semana Estadual do Idoso. Deputado Hamilton Filho, parecer favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 1989, deputado Bruno Peixoto, declara de utilidade pública a entidade que especifica lá São Vicente de Paulo, sede do município de Posse. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer é favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. 1134. Delegado Humberto Teófilo, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Vista a deputada Leda Borges. 1929. Jefferson Rodrigues e outros, dispõe sobre medidas tributárias para o enfrentamento ao novo coronavírus, Covid-19. Relator, deputado Hélio Souza, parecer é favorável. Está em discussão para discutir a matéria. Vista. Então, fica prejudicada a discussão do deputado Hélio Souza. A deputada Leda pede vista dessa matéria. 1929. 1346. Delegado Eduardo Prado dispõe sobre o aproveitamento de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista em caso de privatização. Relator, deputado Hélio Souza, parecer pelo apensamento ao processo 1240. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 1359. Deputado Alisson Lima, institui o Prêmio Jovens Escritores nas escolas públicas do Estado de Goiás, com a finalidade de incentivar os jovens à literatura. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pelo apensamento ao processo 1163. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 1143. Tião Caroço, altera a Lei 17.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás, e Pasgo Saúde, e da outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, o parecer é favorável, está em discussão para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, quero manifestar favorável a essa matéria, como colocou bem o meu relatório,
É uma matéria interessante de Lavra, do deputado Tião Caroço, e que os motivos que nos levam a essa posição em que fica o IPASGO autorizado ou obrigado a permitir que os filhos que têm direito ao IPASGO possam também colocar como dependente os seus pais. Esta é uma máxima da família brasileira, que os pais cuidam dos seus filhos quando menores e cabe aos filhos cuidar dos seus pais na fase idosa. Então, esse projeto visa a não apenas respaldar aquilo que é um sentimento da família brasileira, mas também é um sentimento que o próprio Estado brasileiro tem obrigação de apoiar e fazer ações em prol do idoso. Portanto, essa matéria do deputado Tião Caroço é muito interessante, vem ao encontro daquilo que é o pensamento da nossa sociedade. Já em momentos anteriores já teve essa proteção do Estado e, portanto, eu comungo totalmente com a ideia do projeto, em que vai permitir, uma vez aprovado, que os filhos que têm direito ao IPASGO possam ter os seus pais como dependentes. Daí a nossa manifestação favorável a esse projeto, e eu gostaria de pedir aos senhores pares que nos acompanhem, porque é uma questão nobre, é uma questão de família, é uma questão de justiça e, mais do que isso, de proteção àqueles que, com certeza, tanto fizeram para o engrandecimento do nosso Estado. Essa é a nossa manifestação e gostaria, então, de me posicionar junto aos demais pares, pedindo o apoio ao projeto Tião Caroço, que, no nosso entendimento, é muito justo e é muito oportuno. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hélio. Falou, obrigado. Então, encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o parecer do nobre deputado Hélio de Souza, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, ele pediu vistas ao projeto 1923, que trata dos consignados no dia 12 de maio. Então, eu pergunto ao deputado Bruno Peixoto, né, se vai haver a devolução desse pedido de vista ou manifestação. Se não, senhor presidente, eu gostaria que ele fosse incluído na pauta ainda nesta sessão, que ele já está com o pedido de urgência aprovado. É o 1923, final. Deputado Bruno, Vossa Excelência está com um processo 1923 para devolver, enquanto o deputado Bruno consulta a sua assessoria. Questão de ordem, presidente. Deputado Thales Barreto. Vossa Excelência, deputado Thales. Obrigado, presidente. Estou chegando um pouquinho tarde. Eu sou suplente da deputada Leda nessa importante comissão que o senhor preside. E eu não poderia aqui deixar de dar parabéns agora ao doutor Hélio, nosso decano, um homem experiente, agora de uma forma extremamente legítima, como titular dessa comissão. Parabéns, doutor Hélio, aí, pela nova missão do nosso partido. A sua experiência vai ser muito importante. Eu estou feliz de vendo aí como titular dessa comissão, através da atuação do nosso presidente, deixá-la de uma forma importante, consensual, por nossa parte, né, sem criar nenhum tipo de constrangimento, que o senhor possa estar nos representando ainda cada vez melhor agora como titular. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, primeiro, delegado Eduardo Prado. Eu peço que Vossas Excelências, questão de ordem, discutir a matéria, continue usando o chat aqui. Então, delegado Eduardo Prado, questão de ordem. Senhor presidente, também quero agradecer aí o doutor Hélio e dizer da mesma sintonia com a deputada Leda Borges. Nós apresentamos um projeto também no mesmo sentido da deputada Leda Borges. Até conversei com a ANEL
que nós apresentamos em relação aos consignados, matéria muito importante. Gostaria que o líder também, a própria assessoria legislativa e a CCJ dessem observada para que nós caminhemos esse projeto, que sejam apensados, mas a importância da matéria. O projeto foi apresentado e não houve celeridade nele, também com preferência e urgência também. Queria que o senhor chamasse a ordem e averiguasse para mim, por gentileza, depois eu passo para o senhor diretamente o número do processo. Obrigado, senhor presidente. Ok. Questão de ordem, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, olha, eu não sabia, o doutor Hélio não informa para a gente, né? Não sabia que ele era titular dessa comissão. Queria cumprimentar ele, cumprimentar a comissão também, todos os membros da comissão, Vossa Excelência. E, doutor Hélio, pode faltar o presidente, pode faltar o vice-presidente, mas ele nunca falta nessa comissão. Fui presidente dessa comissão por 2 anos, me lembro também que o Thales Barreto foi presidente pela mesma Copa, no mesmo tempo, e o doutor Hélio sempre era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, acaba enriquecendo, né, o nosso trabalho aí nessa comissão. Parabéns, doutor Hélio. O senhor conta para a gente. Quando o senhor for promovido mais uma vez, o senhor conta para nós. Viu? Um abraço. Muito obrigado. Ok. Só informando o deputado Eduardo Prado. Eduardo, não tem esse expediente de projeto ser apresentado como urgência e preferência. Apenas requerimento. O projeto é apresentado e depois vai para as comissões. Então, nós vamos verificar esse projeto apresentado por Vossa Excelência, mas é bom que se frise que não tem projeto apresentado como urgência e preferência. Qualquer outro, presidente, eu confundi aqui. Na verdade, nós apresentamos o projeto de lei e um requerimento também ao governador para que ele analisasse isso, na qual nós pedimos urgência e preferência. São coisas distintas, eu me confundi. Mas o projeto de lei está aí no chat, o número, ele foi autuado posteriormente, a data de apresentação, autuação, e aí está aí no chat para Vossa Excelência. Desculpa aí, eu confundi o requerimento apresentado também, no mesmo sentido, ao governador Ronaldo Caiado. Mas já sabendo, Thales Barreto, que ele não vai nos atender, apresentei o projeto de lei também. Ok, processo 1498, deputado Tiago Albernaz. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Beneficente Campos Belos, sede município Campos Belos. Relatora foi a deputada Leda Borges. Parecer favorável. Está em discussão. É encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Processo 7865, deputado Carlos Cabral, altera a Lei 19.039, de 8 de outubro de 2015, dá outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 1829. De autoria do deputado Carlos Cabral, dispõe no âmbito do Estado de Goiás sobre o relatório de pagamento de shows e eventos e da outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Eu pedi para discutir, presidente. Eu escrevi no chat para discutir. Então, Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral, o processo do Carlos Cabral, o Thales Barreto para discutir, Thales. Vossa Excelência. Projeto importante, esse relatório de shows, apesar que todos os shows, não só em Goiás, mas no Brasil, todos os eventos estão suspensos, né? Em 2020, com certeza, nós não vamos ter nenhuma atividade artística, nenhum show. Mas essa questão de ordem, ela tem o intuito até de uma reflexão do nosso governador, onde parece que ele refluiu em relação ao decreto de lockdown, de fechar tudo. A pressão foi grande. Ontem eu coloquei a tristeza que eu fiquei vendo o governador não defendendo os produtores rurais, em especial os pecuaristas, em relação aos GTAs, do projeto apresentado pelo deputado da base. Posteriormente, eu vi a reclamação de uma instituição de hospitais
de Goiânia, de Goiás, onde eles queriam falar com o doutor Ronaldo com mais de 60 dias e ele não quis recebê-los. A gente vê que duas classes que sempre tiveram ao lado da história da vida política do doutor Ronaldo, ele virando as costas. Muito triste. Agora, a situação que a gente não sabe o que vai acontecer em relação a esses decretos, como é que vai ficar. Deputada Leda, você vê que o governador libanês do Distrito Federal perdeu paciência com o governador, não quer fazer nenhum tipo de parceria, não vai aceitar mais paciente do Covid na rede do DF, do Distrito Federal. E a gente vê que nós estamos perdidos. Um prefeito que some, um governador que não consegue discutir com os segmentos para poder chegar a um denominador comum no bom senso, né? O equilíbrio dessas ações. Então, cada dia que passa, a gente fica mais assustado, porque o ditador Caiado está cada vez mais firme, achando que é o dono da verdade, achando que manda em tudo, que é o bambambam, e não consegue ouvir as pessoas. Como que vai fazer uma medida, um decreto desse, sem ouvir entidades importantes como essa entidade dos hospitais, que tentou falar, que sempre estiveram do lado dele, sempre estiveram junto com ele. Então, a gente vê um governo se perdendo cada dia mais, um governo que não ouve as pessoas, distante das pessoas. Os municípios estão vendo a falta do governo presente nos municípios. Então, cada dia que passa, a gente vê que não é só a Covid que está fazendo esse momento difícil que nós estamos vivendo. A ingovernabilidade vem pela incompetência administrativa do governo do Estado, isso é fato. Então, a gente está cada vez mais decepcionado, triste, e eu acho que os deputados da base aí também estão todos tristes, que eu digo a Mauri não faz parte da CCJ, mas eu tenho certeza que o Mauri vai, cada dia que passa, ficando mais distante desse governo, porque é um governo que ninguém acredita mais. Então, eu só queria refluir e ponderar isso, um governo que não preocupa com o emprego das pessoas, as empresas estão indo embora, apareceu agora um novo programa que com certeza não vão aderir, estão entrando na justiça, as pessoas já não acreditam mais nesse governo, isso é a realidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tales. Para a discussão da matéria, deputado Bruno Peixoto. Daqui a pouquinho concedo a questão de ordem ao deputado Vinícius e encaminhamento de voto, deputado Hélio de Souza. Com a palavra, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, o deputado Tales realmente está contra o povo goiano. Deputado Tales, ibanês, não acolher os nossos irmãos do entorno de Brasília, do entorno do Distrito Federal, no sistema de saúde do entorno, você acha que ele está sendo deselegante com o governador, com nós, deputados? Ele está sendo deselegante e injusto com o povo goiano. Boa parte da indústria do Distrito Federal, boa parte do comércio do Distrito Federal, os trabalhadores são do entorno de Brasília, são de Águas Lindas, são de Lusiânia, são de Formosa. Está aqui a deputada Leda Borges. Isso é um desrespeito o que o governador do Distrito Federal está fazendo com o povo goiano. E Vossa Excelência querendo jogar essa carga para o governador Ronaldo Caiado, o senhor está sendo injusto. Nós temos é que exigir do ibanês que, se necessário for, atenda o povo, a população do entorno, dos nossos irmãos do entorno. Nós somos uma nação. É o povo brasileiro contra o Covid. Não é Brasília contra o Covid. É o povo brasileiro. Temos que nos dar as mãos. Deputado Tales Barreto, eu esperava um discurso seu a favor do povo goiano, não querendo jogar responsabilidade, deputado Tales. É exemplo do que fez ontem, antes mesmo do decreto sair, Vossa Excelência já dizendo que estaria no decreto, antecipando o que ainda está sendo discutido. Vamos ter paciência, vamos ter calma, temos que ter responsabilidade nessa hora. Deputado Tales... Deputado Bruno, você permite uma parte? Deputado Tales, não jogue para a plateia, não faça isso.
Eu sei que Vossa Excelência é candidato a prefeito de Goiânia, mas tem capacidade, tem conhecimento para debater e ajudar, e não jogar para a plateia, uma parte do deputado Álvaro. Deputado Bruno, parabéns. Eu não sei o que está acontecendo com o deputado Thales Barreto. Parece que ele tem um problema pessoal com o deputado, com o ex-senador, ex-deputado federal, e agora nosso governador do estado, Ronaldo Caiado. Ele esqueceu até que é candidato a prefeito de Goiânia. Ele só critica o governador Ronaldo Caiado. Ele esqueceu de Goiânia. Parece que Vossa Excelência, deputado, será candidato a governador de Goiás. E, olha, criticar um governador que é sério, que é competente, que é equilibrado. Ronaldo Caiado é um homem equilibrado, um médico conhecedor. Se despontou muito como parlamentar e hoje está mostrando para todos nós, deputado Bruno, que é competente, que é capaz e que tem pulso para administrar. Olha, se nós tivéssemos na administração pública em Goiás, no governo do Goiás, em Goiás. Adamastor Thales, eu falando aquele Adamastor Pitágoras, que tem o cabelo de um lado de um jeito, o cabelo do outro, que é duas caras ao mesmo tempo. Olha eu errando o nome. Mas, deputado Thales, Vossa Excelência está muito, muito, muito equivocado, completamente equivocado. Pare de jogar para a plateia. Vamos debater soluções reais, soluções necessárias, soluções existentes. Não está na hora de achar culpado, está na hora de ter solução. Goiás, espera mais de Vossa Excelência. Vossa Excelência, deputado Thales, que eu tenho um carinho, é meu amigo, tem muito conhecimento, tem muita bagagem, pode contribuir muito para Goiás. Agora, esse perfil de jogar para a plateia não é o seu perfil. Não é o seu perfil. Thales, vamos discutir Goiás. O governador do Distrito Federal está errado. As multas que foram aplicadas da GTA foi do governo de Vossa Excelência, não foi do governo Caiado. Caiado defende os médicos, defende os hospitais, Caiado defende a vida. Esse é o caminho. Vamos juntos ajudar o governo e não atrapalhar o governo. Nos ajude a salvar vidas, deputado Thales. A discussão da matéria. Deputado Vinícius Cerqueira, depois a deputada Leda Borges. Senhor presidente, boa tarde novamente. Só para tentar aqui dizer que sou favorável à matéria, uma matéria importante, apesar que esse ano foi prejudicada aí com a questão artístico-cultural no nosso estado, mas ela serve para os outros anos também. Mas tentar aí também dar uns pitacos aí sobre o momento que nós vivemos. Acho que é um momento de muito equilíbrio, um momento que nós precisamos ter equilíbrio, um momento que já existe uma crise que não depende de nós, que é uma crise internacional, uma pandemia que assola todo mundo. Nós estamos lutando aí contra um inimigo imaginário, mas também esse momento ele requer que a gente não provoque mais crises, né? E a crise política nós podemos evitar. Nós estamos tendo aí a todo momento o presidente da República afrontando governadores, afrontando prefeitos, porque quando aperta aqui na ponta, né? Os hospitais são públicos municipais, são estaduais, porque os hospitais federais são escassos demais, quase não existem no país. Quem vai doer e quem vai responder por tal são os governadores e os prefeitos. E nós não podemos tratar o país como em sua totalidade de forma igual. O momento de Goiás é um momento, do Rio Grande do Sul é outro, do norte do estado, do norte do país é outro. Então requer aí esse equilíbrio de ponta. Então, tentando dar esse segmento nesse raciocínio, eu gostei muito aqui quando os deputados de oposição, eu quero citar dois aqui, foi o deputado Gustavo Sebe e o deputado Lucas Calil, disseram até mais do que alguns deputados da própria base de o governador poder contar com o apoio irrestrito deles devido à postura que o governador adotou. E esse momento reflete da responsabilidade política nossa. As crises políticas, nesse momento, elas necessitam ser muito evitadas. E é lógico que o diálogo ele precisa ser permanente para achar esse ponto de equilíbrio. Ontem, por exemplo, um comerciante meu
amigo meu, falou assim, Vinícius, eu acho que a gente precisa pelo menos empatar para comer, para trazer as coisas para dentro de casa, para pagar as nossas contas. Ele tem uma barbearia e me disse, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu concordo com o presidente da República em deixar que abrir, mas não do jeito, mas concordo muito com o governador do estado de Goiás. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir segunda, quarta e sexta, meio período, já dá para me tirar meu sustento aqui, com toda a proteção. Então, esse ponto de equilíbrio é que nós precisamos trazer por debate. E de forma assim, tem muita gente aí jogando para a galera e algumas pessoas que precisam... nós somos pessoas públicas, o que nós falamos reflete diretamente na sociedade. Eu vejo aí, eu vi a nota aí da entidade que representa os hospitais, principalmente os particulares, né? E eu faço uma pergunta para eles. Se por acaso Goiás congestionar as suas UTIs públicas, acabar os respiradores, eles vão atender os pobres que não têm plano de saúde e condições para pagar? Essa é uma pergunta que eu deixo para eles, porque eu já vi muito caso de dono de hospital deixar de atender as pessoas e dizer que não tem plano de saúde e ter que cobrar. Já vi trabalhador vender carro para pagar diária em UTI. Eu já vi muita coisa grave aí. Minha esposa já foi vítima. Enquanto não pagou ali o último centavo, ela não pôde entrar. Então, eu acho que a gente preocupa muito com essa situação, mas as entidades, e principalmente essa da questão que representa o segmento hospitalar, é uma pergunta que eu deixo para eles. Se pararem, acabar os respiradores públicos aqui, vocês vão atender gratuitamente só pela tabela do SUS? Tenho certeza que não, porque vocês pensam muito só no dinheiro, na grana. Então, essa é a ponderação que eu faço. Então, vamos buscar esse equilíbrio, vamos dialogar bastante com todos os segmentos, FIEG, vamos dialogar aí com a CIEG, vamos dialogar com governos, deputados, poderes intermediários, e essa é a ponderação que eu faço aqui para a gente pôr a mão na consciência e tentar fazer isso de forma responsável e pacífica entre todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Para a discussão da matéria, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, essa matéria é de fundamental importância, mas como a discussão passa também pela nossa região e pela manifestação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também pela posição do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eu, como moro naquela região, represento a região, digo que sempre, deputado Bruno, eu solicitei, desde o início desta pandemia, que os dois governadores se sentassem e definissem protocolo comum. O que tem acontecido, deputado Bruno e nobres colegas, Valparaíso flexibilizou tudo. Foi um decreto de flexibilização geral. O Distrito Federal está com um isolamento bem mais rígido. Então, as pessoas de Brasília se deslocam para Valparaíso, para entretenimento, para compras, para agências bancárias, para tudo. Hoje, a nossa cidade é a terceira no estado de Goiás. E nós estamos desde ontem, com 51 casos confirmados. Então, o que me assusta é que, primeiro, os dois governadores não se sentaram. Eles não definiram um protocolo de uma região totalmente atípica, que é a nossa região, pela proximidade, né? Uma região extremamente conurbada. E aí, o que eu quero solicitar, deputado Bruno Peixoto, nosso presidente, a todos da base que nos ouvem? O governo federal encaminhará mais de 2 bilhões para Goiás. Nós temos um projeto de construção de um hospital de urgência no entorno sul, deputado Bruno, que está com o secretário Ismael Alexandrino andando, em trâmite. Nós precisamos olhar diferentemente a nossa região. E aí, o que eu tenho sentido é que, provavelmente, o governador Ibanez pode chamar os prefeitos da região para fazer uma
uma política de boa vizinhança por meio dos prefeitos, não dos governos estaduais, tanto do Distrito Federal como do governo de Goiás. E nós estamos no meio deste embate político de 2 governadores, uma região com mais de 1 milhão de habitantes, uma região que ainda não foi entregue o hospital de campanha de Águas Lindas, nem equipado, que a estadualização de Lusiânia, como de Formosa, agora que nós autorizamos a liberação de 350 milhões de reais para os 5 hospitais, a pedido do governo de Goiás, do Poder Executivo. Então, presidente, eu quero colocar essa minha preocupação, porque há municípios da região que viajam com as suas ambulâncias para a capital mais de 250 quilômetros, 300 quilômetros. Então, é necessário, mais uma vez, senhor presidente, deputado Bruno Peixoto, que eu não gostaria que tivesse se ausentado aí da sua cadeira para nos ouvir, que o governador Caiado, mais o governador Ibanez, sentem com suas equipes e definam um protocolo de união, protocolo único. Nós temos uma lei que criou a região integrada de desenvolvimento. Coloque em prática, senhores governadores, coloque em prática esta lei federal. E mais ainda, coloque em prática a solidariedade, o humanismo, a responsabilidade solidária. Esse não é o momento de dizer de Goiás ou Distrito Federal. O ser humano é único. Ele é ser humano em qualquer local. E a saúde é universal. Para isso, meu colega deputado Humberto Aidar, que é cristão como eu, como vários colegas, para isso nós temos o Sistema Único de Saúde neste país. E volto a dizer, nós precisamos de EPIs para todos os trabalhadores, precisamos de testagem nesse estado, muito maior do que está acontecendo, é o pior estado do Brasil em testagem. O Brasil é um dos piores países do mundo. Obrigado, deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Leda. Para a discussão da matéria, estão inscritos Jefferson Rodrigues, depois Humberto Teófilo. Tem a palavra, deputado Jefferson Rodrigues. Presidente, nobres pares, eu vejo que é de suma importância esta matéria que está em votação, mas eu não poderia dar a minha opinião em relação a esse assunto que foi colocado aí entre os outros pares. Nós sabemos que, como a palavra de Deus nos orienta e nos informa, que um reino dividido não subsiste. E, neste momento, o parlamento goiano representa o povo goiano na Assembleia Legislativa. Eu vejo que, como a nossa amiga deputada Leda Borges colocou a questão do entorno de Brasília, eu que tenho muitos amigos no entorno de Brasília, tive uma votação expressiva também pelo entorno, e me sinto também na responsabilidade em relação a essa gente, a esse povo, que é o nosso povo. E tanto que eu sei, deputada Leda, que nós temos o entendimento que esse decreto do governador não foi somente a autoridade, não foi somente passada a ele, mas o Supremo Tribunal Federal deu também a questão para que os prefeitos viessem ter uma autonomia. E concordo com a amiga em relação a alguns municípios que parece que afrouxaram mais do que deveriam ter dado. E a situação hoje do entorno é uma situação delicada. Sabemos que não existe praticamente no entorno ali UTIs, que esse hospital de campanha do governo federal, o governador Ronaldo Caiado disse que está liberado, só vai estar liberado daqui a alguns dias somente. A questão das enfermarias, a questão das UTIs tem essa dificuldade. Sabemos que existe o hospital de Águas Lindas, que é um hospital regional que falta apenas 10%, para ser concluído, e ali vai ter também leitos de UTI para estar atendendo. E hoje, numa fala do governador Ronaldo Caiado, numa rede de televisão, ele informou que no período da tarde hoje, ele estaria dando uma atenção em especial, junto com a sua equipe, para o entorno de Brasília, em relação também, eu acredito, até essa fala do governador Ibanez, porque é inadmissível
E temos a certeza que, neste momento, o governador estará com a atenção toda também especial voltada para a região do entorno. Vimos aí que o povo goiano, o Brasil, as pessoas, nós já estamos desde o dia 13 ou 14 de março com o primeiro decreto, e o povo goiano já sabe muito bem, já conhece bem o que o coronavírus pode estar fazendo, né, com a vida das pessoas. Sabemos que existe dois problemas, a questão da pandemia e a questão da recessão. E o governador ele teve a sensibilidade de entender que, nesse momento, ele não teria ali a maioria e não precisa lançar um decreto para as pessoas não obedecerem e não terem o apoio, pelo menos de 70% da população em relação a esse novo decreto. Então, acreditamos, eu sigo as palavras também do deputado Vinícius Cerqueira, quando ele falou em relação de ter mais diálogo. Nós somos aqui uma casa de diálogo, aqui é o legislativo, temos realmente que dialogar mais, temos que construir juntos essas soluções, porque neste momento essa casa não é base, não é oposição, é a nossa gente, é o nosso povo, é o povo que a gente ama. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, primeiro inscrito é o deputado Hélio de Souza. Deputado Hélio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, inicialmente, quero manifestar favorável ao projeto do deputado Carlos Cabral e, aproveitando, eu quero agradecer as manifestações do deputado Thales Barreto e do deputado Álvaro Guimarães sobre a minha assunção aí como titular na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na verdade, todas as legislaturas que eu participei, eu fui titular. Nesta, a pedido do partido, para que eu fosse suplente do deputado Diego Sorgato, eu entendi a importância e concordei, porque eu entendo que mais importante é que eu marque presença, e todos testemunharam a minha assiduidade aí nesta comissão. Eu, devido à saída do deputado do partido, o partido requereu a minha vaga, fomos atendidos pelo presidente Sauer, a quem eu agradeço. Estamos aí para trabalhar. Agora, eu quero aproveitar, senhor presidente, eu sei que o prazo está acabando, mas nós vamos terminar essa votação. Quero dizer que eu sou solidário ao deputado Thales Barreto e à deputada Leda Borges, que fazem uma oposição responsável. É lógico que quando você faz uma análise crítica de um governo, você não dá conta de colocar pétalas de rosa nas suas palavras, tem que colocar aquilo que é o sentimento. E é o que eles têm manifestado, e eu concordo com eles. As críticas são muito importantes para o governo. Tanto é que, por exemplo, exatamente por causa de crítica que teve aqui no parlamento, que está tendo a opinião pública dos empresários, o governador está revendo um decreto, ou seja, se todos ficassem calados, provavelmente nós poderíamos ter um decreto com algumas arbitrariedades. Então, esse é o papel da oposição. Eu estou solidário e companheiro de Leda Borges, dos demais companheiros da oposição, mas eu estou dizendo do meu partido, e do deputado Thales Barreto. Mas, em linhas gerais, era esta a nossa manifestação, e eu quero agradecer ao senhor presidente, que, mesmo como suplente, eu sempre me senti um titular, que eu sempre fui muito prestigiado por essa presidência. Muito obrigado. Peguei, rapidinho, que eu estou na sessão aqui. Parabéns, deputado Hélio. Vossa Excelência sempre muito presente, inclusive já presidiu esta comissão. Para encaminhamento de voto, o deputado Thales Barreto. Tá. Obrigado, presidente. Eu não entendo o deputado Bruno em colocar que eu coloquei ontem em relação ao decreto que ia sair hoje. Em momento algum, deputado Bruno, eu me posicionei sobre o decreto que poderia ter saído hoje. Eu coloquei da incoerência e da falta de companheirismo do seu governador. Eu coloquei ontem as classes, o projeto que era do deputado Amauri em relação aos pecuaristas, das multas que o governador foi contra, queria tomar dinheiro do pecuarista, e também eu fui contra o governador não receber as entidades dos hospitais privados de alta complexidade do estado de Goiás. Até mesmo, deputado Vinícius, porque no momento que recebê-los, eles poderiam já entrar em acordo
em relação aos leitos desses hospitais, em especial em cima da pandemia. Eles queriam conversar com o governador, eles estavam buscando alternativas e mostrar a situação de risco que eles estão hoje em relação aos hospitais. O pior, deputado Vinícius Siqueira, é amanhã não ter nem hospital para quem tem plano de saúde, que esses hospitais vão quebrar. Agora, ouvir, o que o senhor governador não sabe, deputado Vinícius, deputado Bruno, é ouvir, dialogar, ter bom senso, equilíbrio. Não é só conosco, não, de oposição, não. Ele demonstrou isso na CCJ, quando ele esteve na casa no ano passado. É com segmentos organizados. Ele debateu boca com os segmentos que tentaram conversar com ele, ouvindo dentro dos sentimentos dos empresários, dentro dos sentimentos de quem produz em Goiás, até mesmo dito pelo presidente da Federação das Indústrias de Goiás, ele ia fechar as empresas de remédio. Desequilibrado. É isso que nós estamos falando. Vocês que são da base, que têm liberdade com ele, fala para ele ouvir mais, fala para ele poder ter diálogo, ter bom senso. É isso que nós queremos, não queremos mais nada que isso, não. Ser bom senso hoje precisa, ninguém é dono da verdade. Ele está dando como um ditador, sim. Ninguém é dono da verdade. Para poder chegar a um objetivo comum que a nossa casa tem que fazer, é chegar ao equilíbrio, ao bom senso. O senhor deu uma sugestão aí que foi dada para ele pelo presidente Lissau, deputado Vinícius, de se intercalar, é uma alternativa, mas não toma ação, não sabe ouvir, não sabe dialogar com segmentos. E o deputado Bruno, não jogo para a plateia, não, deputado Bruno, eu trabalho, eu dedico, eu estou ouvindo as pessoas desacreditaram no governo, estão arrependidos em quem votou. Isso é fato. Isso é fato. Por que o Ibanez já falou aquilo? É porque não consegue dialogar com o seu governador. O problema é esse. Não consegue dialogar com o governador. Ele não dá conta de sentar de igual para igual com as outras pessoas que podem ajudar no governo. Você que fala sempre com ele, deputado Bruno, pede para ter mais equilíbrio, mais bom senso, anda mais dentro das cidades para poder sentir. E eu sei que ouvi os segmentos, as pessoas que estão morrendo de depressão, de falta de dinheiro. Mas é só essa, deputado Bruno. É só. Acabou o tempo, deputado Thales. Senhores, por decurso de prazo, tem mais deputado aqui para encaminhamento de voto. Eu vou encerrar a presente sessão e deixando esta matéria, a gente vai continuar encaminhamento de voto para a próxima sessão ordinária. E lembrar a deputada Leda, eu encontrei o projeto aqui de Vossa Excelência, foi devolvido, iríamos colocar ainda hoje. Aqui está o processo, é o 1923. E vou solicitar aqui a nossa assessoria que o coloque na sessão da próxima terça-feira, deputada Leda Borges. Ok, deputada? Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a presença e a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde, amigo.